a confusão, ou essa coisa começou na Raposa Serra do Sol. Aliás, foi citada várias vezes aqui. O presidente Sarney demarcou, como chamam, em ilhas, só que não tinha ao lado das reservas indígenas, das áreas demarcadas, nenhuma propriedade, só florestas nacionais, que não poderiam, portanto, ser tocadas. Em seguida, o próprio governo federal veio e desmarcou aquela demarcação que tinha sido feita e demarcou de forma contínua. E aí foi terminar atingindo pecuaristas que estavam na borda da reserva. Aí fizeram a reserva São Marcos, que atingiu a sede do município de Pacaraima. E há uma pressão terrível dos órgãos públicos brasileiros para que a sede do município, que fica na fronteira com a Venezuela, seja transferida para outro local. Então, acho que Roraima foi o bode expiatório, e até porque tem menos população, não interessa, por exemplo, eleitoralmente para o governo federal. Tanto é que o presidente Lula nunca foi a Roraima nas campanhas e perdeu 2 vezes que ele foi candidato. A mesma coisa, a presidente Dilma perdeu na sua primeira eleição, pegando a herança do presidente Lula. Foi citado muito o presidente Lula agora, foi lá em Mato Grosso e deu uma recomendação interessante, passando a responsabilidade para o presidente Dilma. Quando ele era presidente, essa comissão temporária externa que o senador Delcídio foi relator, foi criada por inspiração do presidente Lula. Ele disse para nós textualmente: eu quero um documento oficial para enfrentar as ONGs que estão pressionando. Aonde eu chego, a cobrança é Raposa Serra do Sol. Interessante, né? Chega na ONU, chega não sei aonde. E, resultado, fizemos 2 comissões, ministro. Uma da Câmara dos Deputados, relator, deputado na época, Lindbergh Farias, do PT. Delcídio Amaral, relator aqui do Senado, do PT. Então, foi tudo bem combinado. Para nós fazermos um documento sério, jurídico, inclusive ouvimos todas as etnias indígenas da Raposa Serra do Sol, que, aliás, não devia ser Raposa Serra do Sol, porque aí estão invertendo a localização geográfica, porque, na verdade, a Serra do Sol fica ao norte da fronteira com a Venezuela e a Raposa fica aqui ao sul, praticamente da fronteira com a Guiana. Mas eram 2 reservas já demarcadas, separadas por 150 quilômetros em linha reta uma da outra. O que fizeram? Começaram a deslocar famílias de índios de uma reserva para daí a 2 quilômetros, outra daqui mais 2 quilômetros, e aí alegaram que existiam os índios tradicionalmente ali. Inclusive, nessa região, os índios foram para lá quando antes de 1934, era Amazonas, em Roraima, essas terras foram tituladas. E, aliás, em 1934 é onde começou a existir o marco indígena nesse país. Então, nós fizemos, inclusive, essa ressalva, que aqueles que tivessem títulos anteriores a 1934 seriam mantidos. E aí fizeram uma outra coisa terrível, que passaram a dizer que eram apenas 7 arrozeiros, que respondiam por 25% do PIB do Estado. Mas tinha 400 famílias que estavam lá na 4ª geração. Como é que estão essas famílias hoje? Passando fome em Boa Vista, porque a indenização é imoral. Agora, eu me admiro muito que o presidente Lula, naquela época, mandou fazer isso, depois que nós apresentamos um relatório, tanto da Câmara quanto do Senado, ele simplesmente desprezou, porque ele foi ao enterro do Papa e lá foi pressionado pelas ONGs, chegou aqui e marcou da forma que... Até porque, ministro, eu quero lhe elogiar pela postura que está tendo, porque os ministros da Justiça anteriores, não vou citar nome, mas os anteriores, todos não tiveram essa postura. Nós realmente procuramos, e até pelo fato, veja bem, eu sou de Roraima, senador Delcídio do Mato Grosso do Sul, senador Jefferson Pérez do Amazonas, e o senador Augusto Botelho, do PT também, participou dessa comissão. Nós não tivemos preocupação ideológica, nem partidária, nada. Nós queríamos fazer justiça, tanto para os índios como os não índios. E pior que grande parte desses não índios, na verdade, são mestiços, são filhos de índios ou netos de índios. Então, foi uma injustiça. A Raposa Serra do Sol foi uma injustiça terrível com os índios e com os não índios. Hoje, a maioria desses índios da Raposa Serra do Sol estão na periferia da capital. Na periferia da capital, Boa Vista. E os que estão lá, eu acho que o senhor já viu reportagem sobre isso, estão passando necessidade. Porque a política da FUNAI é o seguinte: demarca e abandona os índios. Não tem nenhum tipo de política depois da demarcação. Lá, aliás, os índios chamam a FUNAI de Funerária Nacional do Índio.
Porque, realmente, depois de demarcar, deixa o Deus dará. Se o Estado ou o município não atender, ninguém atende. Mande agora uma equipe sua ver a situação da Raposa Serra do Sol.